Chico da Costa ou Neiser Vidia Real? Tem arte, inclusive, para entrar na tela aí, para a gente tentar pensar nesses jogadores. Aí é uma disputa complicada, porque nenhum dos dois fez gol pelo Cruzeiro ainda, ambos chegaram nesse início de temporada. O Chico participou de 5 jogos, 173 minutos em campo, mas ainda não atuou pelo Campeonato Brasileiro. O Neiser, por sua vez, participou de 4 jogos, 159 minutos, um pouco menos, e também não jogou pelo Campeonato Brasileiro, né? O atacante do Cruzeiro nos 4 jogos até o momento foi o Caio Jorge, e em algum momento o Bruno Rodrigues entrou ali contra o Corinthians também. Quando a gente olha aí para essa disputa, quem que apetece mais? Quem que vocês acham que deveria começar por característica, pelo jogo como deve ser? E o Samuel até trouxe uma questão, chuva pode ser um fator aí para definir essa escalação? Olha, pode, mas eu acho que tem alguns pontos aí, na minha opinião, que pesam a favor do Neiser Vidia Real. Primeiro deles, o Chico voltou recentemente de lesão, é um jogador que não fez muitos treinos completos com o time, né? Então ainda precisa de recuperar talvez a forma física. Questão de ritmo, acho que os dois podem estar em pé de igualdade, ritmo que eu falo, ritmo de jogo. E aí, pensando naquilo que eu falei há alguns minutos, né, sobre gerar desconforto na saída de bola do Flamengo, eu vejo o Neiser Vidia Real com mais capacidade de fazer isso do que o Chico da Costa. Não é a característica do Chico. O Chico é um jogador de menos mobilidade, é um jogador mais da referência, de fazer pivô, de às vezes brigar ali por uma bola no alto. Pensando nisso, eu iria com o Neiser Vidia Real. Muita gente até aponta na questão da inexperiência do Neiser Vidia Real, mas para esse confronto contra o Flamengo, onde eu acho que a exigência física é muito alta, eu teria uma predisposição a escalar o Neiser Vidia Real, porque eu não sei até que ponto o Chico da Costa tem condições de fazer ali 45, 60 minutos, né? Porque não dá para você, sei lá, jogar com um jogador que ele vai até os 30 do primeiro tempo ali, aguentando o ritmo de jogo, e a reta final ele vai estar meio que arrastando dentro do campo. Então acho que isso é um perigo muito grande. Por isso, se eu fosse o Tite, eu iniciaria com o Neiser Vidia Real. Eu também optaria pelo Neiser, pelos pontos que o Pedro colocou. O Neiser, ele não joga desde a partida de ida da semi do Mineiro, né? Quando ele foi substituído, e aí teve o episódio dele ter chorado e tudo mais. Mas é um cara que tá com mais ritmo, né? Porque o Chico entrou pela última vez ainda na primeira fase do Campeonato Mineiro contra o Betim, na partida que ele acaba se lesionando. O ritmo conta demais para esse jogo de hoje. É uma partida em que o Cruzeiro vai precisar se dedicar em cada palmo ali do campo, e não vai ser diferente na questão do atacante sem a bola, né? O Neiser vai ser importante nesse aspecto. Acho que é um jogo legal também para ele ter uma retomada. Infelizmente, não teve os minutos, pelo menos que eu imaginava dentro do Campeonato Mineiro, e agora ele meio que se vê obrigado a corresponder mais, a convencer num nível maior de exigência, né? Mas, enfim, é o cenário que se pintou pro Neiser, mas é o cara para começar hoje. O Chico eu acho que vai ser importante, teve até um ponto que o Pedro levantou lá no início da live, que é a respeito de bola longa, de cruzamentos. Eu acho que ele vai ter utilidade nesse aspecto em algum momento do jogo, mas para começar, para jogar mais minutos e até mesmo para manter o perfil do setor ofensivo, eu optaria pelo Neiser Vidia Real. Até o Luciano Fernandes está falando aqui, vai poupar o Caio Jorge por não estar 100% e vai escalar o Chico da Costa que não está 100%. Ô Luciano, o Caio não está sendo poupado, ele está com trauma no pé, aquele tipo de lesão que... Um trauma é uma pancada, né, gente? Que a região fica complicada, o jogador não ia conseguir render no seu melhor e ainda corre o risco de agravar e aí sim virar uma lesão. Então não é poupar, é tirar o jogador porque ele não pode jogar hoje pensando na sequência, né? Até porque ninguém quer ficar sem o Caio Jorge por muito tempo, até porque ele é o nosso principal artilheiro. Ô Samuca, você ali, Samuel Leonardo Bach, iria de Chico ou de Neizinho?
Eu iria de Neisser, o Caramujo. Acho que ele pode entregar e ajudar ali a pressionar a turma de zaga, principalmente do Flamengo, né? Ontem a gente estava analisando alguns pontos aqui no Esquenta para o jogo, e o Léo Ortiz e o Léo Pereira, eles não podem ter muita liberdade, e quando o Cruzeiro retomar essa bola, né? Porque a gente já tem o Christian de um lado, o Gerson do outro, véio. Então não é um time que consegue fazer uma transição rápida, né? E se tiver o Chico, aí eu acho que vai ficar mais difícil ainda, véio. É claro que ele pode ser uma peça importante, por exemplo, você está com dificuldade de sair lá de trás, um chutão lá para frente, ele tem corpo ali para fazer um pivô, né, para segurar a bola, para ganhar uma falta. Agora, me preocupa essa questão física, véio. Ele não joga desde 1º de fevereiro, né? Então, vamos ver, né? Se tivesse que apostar, ontem a gente estava falando isso, né, Pedro? Apostaria que o Chico vai começar, véio, mesmo com todo esse cenário aí, entre ele e o Neisser, véio. Muita gente até me mandou, inclusive meu amigo Gênero, um abração para ele, que ele poderia colocar um outro jogador para fazer um falso 9, mas eu acho pouco provável que o Tite faça isso, né? Ou vai ser o Chico ou vai ser o Neisser mesmo, e o restante acho que é o que a gente já desenhou aqui, viu, Caramujo? O Vitor Gabriel até falou, capaz de ser o Bruno Rodrigues, o Bruno não está relacionado, também teve uma questão física, tá? Uma lesão na coxa, uma lesão leve, né? Mas eu acho que seria o Bruno, viu? Também acho que começaria o Bruno Rodrigues. E até um ponto da gente pensar assim, né? Pô, mas o Neisser ficou fora do banco na final e vocês estão falando para ele ser titular? Aí a gente tem que lembrar do contexto, né? O Cruzeiro aquele dia, ele precisava montar um banco de reservas, então ele tinha o Bruno Rodrigues para ser um atacante de mobilidade e ele tinha o Chico da Costa que ia entrar em último caso, né? Para ser aquele cara de dar mais peso na área. Nesse jogo já é diferente. Não tendo o Caio Jorge, tendo mais opções, não é absurdo pensar no Neisser como o cara com mais características de KJ. Com certeza, até porque se a gente está falando de um Bruno Rodrigues, que seria a principal opção, quem casa mais com o estilo do Bruno? O Neisser ou o Chico? O Neisser, né? Então, dentro do perfil da partida, do que deve oferecer, é o mais recomendável começar com o Neisser, mas eu não consigo deixar de enxergar uma utilidade do Chico ao longo da partida. Eu tô até me lembrando daquela decisão da Recopa, Flamengo e Lanús, que o Lanús foi campeão. A dupla de zaga do Flamengo sofreu muito com o Rodrigo Castilho, né? Hoje, inclusive, jogador do Fluminense. Ele que é um grandalhão, um jogador mais de área, forte, um tanque, né? E foi um cara que fez gol no primeiro jogo, fez gol também no segundo jogo, que em muitos momentos dificultou essa dupla de zaga do Flamengo dentro da área com muita imposição física. O Chico tem a mesma qualidade? Acho que não. Mas que tem características parecidas, isso tem e pode ajudar. No jogo lá da Argentina, ele fez 4 gols, né? Ou 3? Foram 3, né? Foram 3. Só que só um valeu. 2 estavam impedidos, um muito e um pouquinho impedido. Mas a gente falou aqui de outras opções, Pedro, né? Para esse ataque, até o Rod falou que se improvisar outro jogador é para mandar embora os 2 centroavantes. Não é assim, calma. Mas tem alguém no elenco que você fala assim, pô, esse cara poderia fazer esse papel de um falso 9 ali, poderia ser utilizado como uma experiência? Dos que foram relacionados, eu nunca vi ele fazendo isso, tá? Mas poderia pensar nele até por uma questão de aspecto físico, seria o Wanderson. É o único que eu consigo imaginar. Mas ele não jogou assim aqui no Cruzeiro, não lembro dele jogando assim no Internacional. E o Tite, vale lembrar que o Tite teve à disposição na seleção talvez um dos melhores falso 9 da última década e ele não soube utilizar, que era o Roberto Firmino. Então a gente não tem ninguém nem perto da característica do Firmino. Eu acho que a briga está entre Chico da Costa e Neisser Vidiarreal, e aí por mais que a gente tenha essa predisposição em pensar no Neisser, eu imagino também o Tite vendo o Chico da Costa à frente. Quando os dois tiveram à disposição, né, Caramujo, Caio, Samuca, quem está nos acompanhando,
o Chico teve uma vantagem à frente do Neisser, né? A gente vale lembrar aquele jogo lá em Betim, que o Cruzeiro começa com o Chico da Costa, ele marca o gol é anulado, no lance que ele marca o gol ele acaba se lesionando, e aí o Neisser entra na partida. Mas teve o jogo, tiveram outros jogos que o Chico foi escolhido e o Neisser não, né? O jogo contra o Democrata no Mineirão. Então eu imagino o Tite apostando no Chico da Costa e aí até pegando essa situação que o Caio lembrou, né? O Flamengo, a dupla do Flamengo, ela sofreu com centroavantes de imposição física, né? E aí cabe ao Cruzeiro, se escolher o Chico da Costa, conseguir gerar esse mesmo desconforto. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!